E aí, vamos lá? Estão preparados? Se você puder pegar papel e caneta, pegue aí para você anotar, para você não se esquecer de nada e também para você poder compartilhar com outras pessoas. É sempre importante a gente anotar. Nós vamos iniciar uma série hoje chamada Mentiram para Nós, ok? Mentiram para Nós. E qual que é o objetivo da série? É a gente voltar para alguns temas específicos, ok? Temas muito conhecidos nossos e falados, mas que talvez a gente entendeu errado. E por ter entendido errado, nós podemos ter uma prática errada por causa de um entendimento distorcido, ok? Uma mentira, gente, o que é uma mentira? É uma afirmação ou uma negação falsa, tá? Basicamente, uma mentira é uma afirmação, uma negação falsa. E na definição é muito interessante que fala que é uma afirmação, uma negação falsa que pode ser contada de forma proposital, ou a pessoa que está falando essa afirmação, essa negação falsa, pode nem saber que está mentindo, ok? Então não é porque você não sabia que deixa de ser uma mentira. E talvez é pior quando a gente não sabe que está vivendo uma mentira. Porque quando a gente não sabe que está vivendo uma mentira, significa que está tão enraizado em nós, ou na nossa cultura, que aquilo tem aparência de verdade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Esse é o conceito na Bíblia de sofisma. É um raciocínio errado, mentiroso, mas que tem aparência de verdade, portanto, ele guia a nossa vida. Então, eu quero falar sobre alguns conceitos que a gente pode ter entendido de forma errada e que tem nos atrapalhado. Eu vi um exemplo de um neurocientista dizendo que o nosso cérebro é como um campo, uma grama. Imagina uma grama assim, imagina que esse lugar todo fosse de grama. E quando um conceito é falado para nós, quando a gente ouve um conceito, é como se você caminhasse nessa grama, ok? Então você imagina uma grama e eu caminho nessa grama. O que acontece quando eu caminho na grama? A grama por onde eu pisei fica amassada, sim ou não? Só que passa um tempinho, a grama volta ao normal. Só que aí eu vou e piso de novo, piso mais uma vez. E aí eu vou e piso mais uma vez. E aí eu vou e piso mais uma vez. E eu fico pisando todos os dias no mesmo lugar. O que acontece naquele lugar que eu estou pisando? Fica marcado. A grama morre naquele lugar até chegar ao ponto de não nascer mais grama. E aí eu abri um caminho. Então naquele lugar agora nós temos um caminho, que é um caminho que eu sempre vou percorrer. Por quê? Porque ficou um lugar comum para mim. E tem um segredo sobre o nosso cérebro. Nosso cérebro é preguiçoso. Quem concorda aqui? O nosso cérebro, ele tem um modus operandi, que é o modus, para a sobrevivência, de economizar energia. Ele quer economizar energia. Então qual que é um dos modos de economizar energia? Eu ir pelo caminho que eu já conheço. Alguém aqui já se fez a seguinte pergunta: fulana de tal apanhou do marido. E aí primeiro que ela fica alguns anos apanhando. Aí você já fica assim, meu Deus, como que alguém fica alguns anos apanhando? E aí, em alguns casos, ela acaba largando o marido, ok? Largou do marido e ela começa a namorar, noiva e casa com outro cara que bate nela. E você está assistindo à distância e falando, como? Que você arrumou outra pessoa que te trata mal e que chegou até mesmo a te agredir fisicamente. Por que que isso acontece, gente? Porque o cérebro dessa pessoa escolhe o caminho que ela já conhece.
Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Mesmo quando esse caminho é ruim e prejudicial, eu vou para aquilo que eu já conheço, porque mesmo sendo prejudicial, é um lugar seguro, porque eu já sei o que é aquilo ali. Sair daquilo ali é ir para algo novo, que não foi explorado. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero falar de algumas coisas aqui com vocês, que para quem já está há mais tempo aqui, eu já falei. E você já ouviu eu falando disso daqui, então nós vamos retomar isso aqui. E eu tenho uma tentação como pregador, como pastor. Qual é a minha tentação como pregador e pastor? Falar algo novo. Porque é muito legal ouvir um uau. Fala um uau aí para me agradar. Só que isso é um perigo. Por quê? Porque eu falar uma coisa para vocês uma vez, não abre um caminho. Porque na segunda, terça-feira você já esqueceu disso. O que a gente precisa fazer? Falar repetidamente a mesma coisa com vocês. Por quê? Porque se você ouvir uma mentira repetidamente, nós vamos ter que falar uma verdade repetidamente, até abrir um caminho na sua cabeça, no seu coração, você falar: entendi, isso é a verdade, e agora nós vamos viver essa verdade, amém? Então eu quero falar hoje com você. Mentiram para nós o que é igreja, ok? Mentiram para nós o que é igreja. Então abre comigo aí em Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2. Nós vamos ler Efésios e nós vamos ler Atos. Efésios, capítulo de número 2. Se eu perguntasse para você o que é igreja, o que você responderia para mim? Uau, somos nós. Se nós perguntássemos para alguém em Bragança o que é igreja, o que ele responderia para nós? Se nós perguntássemos para alguém no Brasil, em São Paulo, que não frequenta uma igreja, ou que talvez até frequenta, o que é uma igreja? Qual é a primeira resposta? Um lugar, sim ou não? Então você foi na igreja hoje? Você vai na igreja? Que horário que você vai na igreja? Você viu a igreja? É ali aquele comércio perto da igreja? Porque a primeira resposta que nós temos é em relação ao local, ao templo. Então deixa eu começar falando para você o que não é igreja. Ok? Nós vamos definir o que é igreja hoje, mas deixa eu começar falando o que não é igreja. Então se você está anotando aí, anota primeiro. Igreja não é um prédio. Ok? De novo, igreja não é um prédio. A igreja pode se reunir em um prédio, como nós estamos fazendo nessa manhã, aqui com quem está presencialmente. Mas, por exemplo, as pessoas que estão em casa nesse momento estão experimentando igreja, e elas não estão no prédio com a gente. Então igreja pode reunir em um prédio, mas igreja não é um prédio, ok? Segundo, igreja não é um ponto de pregação. Tem pregação na igreja? Sim. Mas a igreja é um ponto de pregação? Não. Ok? Então anota aí, igreja não é um ponto de pregação, apesar de poder ter pregação quando a igreja se reúne. Terceiro, igreja não é um hospital. Quem já ouviu isso? Igreja é um hospital? Igreja não é um hospital. Tem cura na igreja? Sim. Tem restauração na igreja? Sim. Mas a igreja não é um hospital, porque o hospital, quando você é restaurado, você vai embora. Quem está entendendo aqui? Porque se a gente tratar a igreja como hospital, assim que nós resolvemos o problema com aquele que a gente entrou, a gente vai embora. E a gente tem asco de hospital. Quem gosta de hospital aqui e que não é médico e enfermeiro? Ninguém! Em sã consciência. Por quê? Porque é um mal necessário, sim ou não? Somos gratos pelos hospitais, mas é um mal necessário, eu não quero ir lá hoje.
Enquanto a gente tratar a igreja como hospital, é o tem que ir. Ai, pai, tem que ir na igreja hoje? Tem, filho, senão você vai para o inferno. Então, não é um hospital. Igreja não é um elevador. Por que um elevador? É um lugar que a gente fica bem juntinho por um objetivo, a gente quer subir. Não gosto de quem está do meu lado, não quer nem olhar para a cara dele. Mas você está subindo, eu estou subindo, né? Eu quero ir para os andares de cima, você quer ir para os andares de cima, então nós fica juntinho ali, eu não sei seu nome, você não sabe o meu, a gente não olha um para a cara do outro. Mas nós estamos indo para o mesmo lugar, a gente tem o mesmo objetivo, a gente está indo, precisamos desse transporte aqui, então a gente fica junto. Não, igreja não é um elevador. E por último, igreja não é um clube, ok? Igreja não é um clube onde você é membro. Você tem a carteirinha, vai lá uma vez por semana e se diverte, tem algum benefício, paga a mensalidade e vai embora para casa. Igreja não é um clube. O que é igreja, gente? Qual é a definição bíblica de igreja? Eu quero pensar isso com vocês, por quê? Porque a Bíblia nos dá, claro, a definição de igreja. Atos é a exemplificação, a descrição do que é uma igreja vivendo. E aí nós temos algo surpreendente em Atos. Há relatos de que no ano 100 depois de Cristo, havia 25 mil cristãos no planeta. Presta atenção. Ano 100 depois de Cristo, havia mais ou menos 25 mil cristãos no planeta. Ano 300 depois de Cristo, havia 20 milhões de cristãos no planeta. De novo. Ano 100, 25 mil. Ano 300, 20 milhões de cristãos. Como que houve esse crescimento? Porque um grupo estava vivendo igreja. Então há um poder muito grande em ser igreja. Olha como Jesus fala da igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você entende o que Jesus está dizendo? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então ele não está dizendo que o inferno vai nos atacar e não vai ter sucesso. Ele nem está falando isso. Você está tentando se defender do inferno, você não entendeu o que é igreja. Igreja é o pesadelo do inferno. Ele não está dizendo que as armas do inferno não vão prevalecer contra a gente. Ele está dizendo que a defesa do inferno não vai prevalecer contra a gente. Ou seja, sabe o que é o inferno? É o lugar que a igreja vai e volta o tempo todo trazendo novas pessoas. Igreja. Essa igreja, gente, é muito poderosa. E eu quero ver com vocês então o que é igreja. Está aí em Efésios 2? Eu não estou ainda, peraí. Efésios 2, Paulo dá uma descrição de igreja que vocês conhecem. Você que já está há um tempo aqui, você que é novo, você vai ouvir comigo aqui. Ele dá 3 definições de igreja, ok? E eu quero olhar para isso junto com você. Efésios capítulo 2, vamos ler a partir do verso 11. Diz assim, olha: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Então a primeira coisa que ele está falando com os gentios. Quem são os gentios? Quem não era judeu, ok? Judeu, povo da promessa, circuncidado, os filhos de Abraão, ok? E não judeu. Quem são os não judeus? Eles chamam de gentios, ok? Nós aqui, provavelmente em sua maioria, somos gentios. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, como gentios que não eram escolhidos por Deus, não era do povo de Deus, nós não tínhamos acesso a Deus. Aí olha o verso 13: mas agora, em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Então, do que ele está dizendo? Sobre a igreja. O que era a igreja, gente? Era esse
povo de Deus que agora tinha judeus e gentios juntos. Em Cristo o muro de separação foi derrubado, e agora não tem mais judeu, não tem mais gentil, tem um novo tipo de pessoa chamado igreja. E aí ele começa a exemplificar o que é igreja. Primeiro exemplo de igreja, primeira ilustração que Paulo usa para a igreja está no verso 19. Olha o verso 19. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Qual é o primeiro exemplo para a igreja, gente? Nós somos uma família para o Pai. Diga, uma família para o Pai. O que é uma família? Uma família é um grupo de pessoas, que tem uma aliança de sangue devido a uma ancestralidade em comum. De novo, o que é uma família? Uma família é um grupo de pessoas que tem uma aliança de sangue devido a uma ancestralidade em comum. Então nós temos o mesmo ancestral, então nós somos família. Então eu sou da família Gonçalves. Por quê? Porque tem um homem com o sobrenome Gonçalves que teve filhos, e chegou até a mim. Então eu sou dessa família que tem um ancestral em comum. O que ele está dizendo? Vocês fazem parte da família de Deus. Qual é esse ancestral em comum que nós temos, gente? Deus. Nós aqui nesse prédio e aqueles que estão nos assistindo somos família porque nós chamamos o mesmo ser de Pai. É o Pai nosso. Então, primeira coisa, o que é a igreja? É uma família, nós somos membros da família de Deus. E como faz? Talvez você esteja se perguntando, você que está nos visitando, você que caiu nesse link aí, está se perguntando como é que faz para fazer parte da igreja? É muito simples, é só você nascer nessa família. Imagina, você vai lá em casa e fala assim: Douglas, como é que eu faço para fazer parte da família Gonçalves? Eu vou falar, é muito fácil fazer parte da família Gonçalves, é só você nascer na minha família. Ou seja, é impossível. Como é que Jesus coloca? Como é que faz para fazer parte da família? O que ele disse para Nicodemos? Nicodemos, se você quer fazer parte dessa família do reino de Deus, você precisa nascer de novo. E quando você nasce de novo, agora nós temos uma aliança de sangue. Por quê? Porque nós todos falamos Pai Nosso. Então nós somos irmãos aqui nesse lugar. Nós somos irmãos e irmãs. Agora, eu quero enfatizar isso com você, porque isso aqui é muito importante. Qual é a diferença desse grupo aqui para um grupo de amigos? Qual é a diferença desse grupo aqui, e esses que estão nos assistindo, para a torcida de um time, uma torcida organizada? Qual é a diferença desse grupo aqui para outros grupos que estão se reunindo ao redor do mesmo interesse, em algum lugar? Qual é a diferença de família para outros ajuntamentos de pessoas, gente? Diga comigo, a diferença é aliança. Aqui ó, aliança. Essa é a diferença do que nós temos aqui com outros grupos. Nós temos uma aliança. E se nós temos uma aliança, é muito difícil nos separar. Presta atenção, nós não estamos nos reunindo por causa de um interesse em comum, a ponto de, se você perder o interesse, você sai fora. Não, nós estamos nos reunindo por causa de uma aliança. Nós temos uma nova aliança em Cristo Jesus. E se nós temos uma aliança, não tem como nos separarmos. Quem está entendendo? Porque se não for assim, nós somos um clube. Tem uma galera que se reúne todo domingo no mesmo clube. Eles se encontram, eles se gostam, eles se falam. Quando termina lá no clube a atividade que eles têm, às vezes eles vão para casa um do outro para almoçar.
E não tem como você falar para mim que igreja é a mesma coisa que aquilo. Que a noiva do Cordeiro é a mesma coisa que um ajuntamento em um clube. Que é a mesma coisa de um ajuntamento de uma torcida organizada. Qual é a diferença da igreja, gente? Nós somos um povo aliançado um com os outros. Presta atenção. Isso não significa que nós gostamos uns dos outros. Isso significa que nós amamos uns aos outros. Porque a gente tem que entender isso, gente. Igreja não é sobre gostar, igreja é sobre amar. Porque o que é gostar? Se gostar é fulano de tal faz os meus gostos. Então, na verdade, ninguém gosta de ninguém. Nós gostamos de nós mesmos. E tem alguns que fazem os nossos gostos. Quem está entendendo? Você entendeu? Sim ou não? Que comida que você gosta? É a comida que te dá prazer. Então, na verdade, não é que você gosta daquela comida. Você gosta de você e aquela comida faz aquela pessoa que você gosta, que é você mesmo, ficar feliz. Então, o mandamento não é gostem uns dos outros como eu gostei de vocês. Porque Deus não gosta da gente. Fala para o irmão que está ao lado, Deus não gosta de você. Deus te ama. Porque é bem provável que várias vezes no dia você não faz os gostos de Deus. E por que Ele não te abandona? Porque Ele não tem uma aliança de gosto, Ele tem uma aliança de amor com você. Alguma vez os seus filhos já te desagradou? Já te desagradaram, perdão? Sim ou não? Só levanta a mão quem não tem filho. Não, o meu nunca, porque... Alguma vez sua esposa já te desagradou? Não levanta a mão. Finge de morto. Alguma vez seu marido já te desagradou? Alguma vez um irmão seu, uma irmã sua, um primo seu já desagradou? Sim, mas a sua aliança com ele não é de gosto. É uma aliança de amor. Essa é a grande diferença da igreja. Nós não estamos aqui porque gostamos uns dos outros. É claro, tem pessoas que a gente gosta, tem pessoas que a gente não gosta tanto, mas não interessa. Todos nós amamos e daríamos a vida uns pelos outros. Isso é igreja. É esse ajuntamento de uma família. Sabe, uma das perguntas que hoje eu tenho mais recebido no Instagram é impressionante. Se eu abrir uma caixinha genérica assim de perguntas, uma das que eu mais recebo é: Douglas, eu quero trocar de igreja. Douglas, eu estou pensando em trocar de igreja. É pecado trocar de igreja? Como eu faço para trocar de igreja? Qual igreja eu deveria ir? E tal igreja. Eu quero trocar de igreja. Então a galera está tudo querendo trocar de igreja. Por quê? Porque nós entendemos errado o que é igreja. Igreja, gente, é uma família. Não tem como. Você fala para mim que você quer trocar de família. Imagina que você vai lá em casa almoçar e você fala: meu, que legal sua casa aqui, que legal sua família, gostei da forma que você expõe o prato aqui, gostei dessa comida, vou falar com a minha mãe, vou trocar de família. Vou pedir: mãe, me abençoa, estou trocando de família. Mãe, deu meu tempo aqui, Deus falou que deu meu tempo aqui. Estou indo para uma nova família. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando que uma criança troca de família? Quando ela está sendo abusada na família dela. Então, lógico que eu não estou dizendo nunca ninguém deve trocar de igreja, porque está tendo muita manipulação e muito abuso por aí. E se você está vivendo isso, sim, troque de família, porque na verdade você nem está numa igreja. Sim ou não? Muita gente viveu isso. Muita gente está vivendo um engano absurdo e que está prejudicando você. Quando que o conselho tutelar vai e tira alguém de uma família e entrega para outra família cuidar? Quando está correndo um perigo. Se você está perdendo a sua alma, se você está perdendo a sua vida, se você está sendo enganado e manipulado, corre daí.
Deus tem uma família para você, mas não é somente, não fez meus gostos. Está tocando muito essa música, eu queria que tocasse mais essa música. Não, nós somos uma família. Vai ter dia que você vai gostar, vai ter dia que você não vai gostar, mas não tem problema, porque o importante é que nós somos uma família aliançada nesse lugar, amém? Então eu quero renovar os meus votos com vocês. Nós temos uma aliança, cara. Assim como eu tenho uma aliança com a Val, eu tenho uma aliança com vocês. E eu lembro que logo no início, quando a gente começou a família Descobre, lá na minha casa, eu reuni a galera que estava caminhando com a gente. Eu falei, gente, então vamos ter que fazer um pacto aqui. Nós temos uma aliança. Ei, os meus filhos são teus filhos, e os filhos de vocês são os meus filhos. E se um dia, por algum motivo, você faltar, se algum dia Deus recolher você, eu vou garantir, eu cuido dos seus filhos. Se um dia eu faltar, ou algo acontecer comigo e com a Val, eu sei que eu tenho uma família. Ei, igreja é melhor do que seguro de vida. Igreja é melhor do que seguro de vida. Por quê? Porque nós temos uma aliança. Porque eu não tenho medo de você não estar aqui amanhã porque você não gostou de algo, porque você não está aqui por causa dos seus gostos. Você está aqui porque nós somos uma família, e você nasceu de novo. Deixa eu te mostrar isso acontecendo em Atos. Volta lá em Atos. Atos capítulo de número 2. Olha que louco que está acontecendo nessa igreja. Atos capítulo de número 2. Verso de número 44. Diz assim, olha, todos os que criam estavam juntos. Vocês não repetiram, vocês não acharam, vou esperar mais. Atos 2, 44. Atos 2, 44. Vamos lá. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Olha o nível de família que os caras estavam vivendo. Olha o nível de família que eles estavam vivendo. Eles estavam juntos, tinham tudo em comum, a ponto de os bens materiais serem em comum. Eles estavam dizendo, ei, não vai ter necessitado entre nós, porque se Deus deu a mais para esse, é para ajudar esse que está com menos. Esse é o nível de aliança que eu estou falando. Eu estou dizendo de algo prático, gente. Eu não estou dizendo de algo místico, onde eu falo, e aí irmão, e aí irmã, tudo bem? Passa fome lá sozinho, que eu estou tranquilo aqui. Não, estou falando de algo prático. Você tem uma família, amém? Amém, gente? Nós somos uma família, e os nossos bens são nossos. O carro é nosso, a casa é nossa, as coisas são nossas. É uma aliança que nós temos. Essa igreja primitiva, que de primitiva não tem nada, ela era uma família. Segundo, vamos lá. Segundo exemplo que Paulo dá, volta lá em Efésios. Efésios capítulo 2. Não é somente uma família. Segundo exemplo que Paulo dá, está no verso de número 15, diz assim, olha. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois, judeus e gentios, ok? Criasse em si mesmo uma nova humanidade, a igreja, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Olha um outro texto aqui em Efésios mesmo, capítulo 4, verso de número 15. Efésios 4, 15, um pouquinho para frente. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo,
de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Segundo exemplo que Paulo usa para a igreja é que a igreja é um corpo para Cristo. Ok? Você está anotando? Anota aí. Igreja é um corpo para Cristo. Então, se o primeiro exemplo é família e a ênfase é aliança, o segundo exemplo é corpo e a ênfase é missão. Ok? Missão. Igreja é um grupo de pessoas que tem uma missão em comum. Todos ouvem o cabeça e juntos fazem a sua vontade. Então, igreja é um grupo de pessoas que tem uma missão em comum. Todos ouvem o cabeça e juntos, cada um na sua parte, fazem a sua vontade. E aqui é um ponto muito importante. O que é uma igreja? É uma comunidade em missão. Igreja é um ajuntamento de missionários, gente. E por que a série chama Mentiram para Nós? Porque a igreja se tornou um ponto de entretenimento. Igreja se tornou um lugar de consumir, não um corpo vivo, aonde cada um está fazendo a sua parte para o cumprimento de uma missão. Se nós olharmos para a igreja, nós temos, na melhor das hipóteses, 20% fazendo algo e 80% consumindo. Sim ou não? Igreja é um grupo de pessoas em missão. Você está em missão? Você está em missão? Ou você vem para consumir de um grupo que está em missão? E o que é consumir, gente? É sumir com algo. O que é consumir? Vou consumir esse chocolate. O que você faz com ele? Some com ele. O que é consumir na igreja? É você vir aqui aos domingos, pegar o que está sendo falado aqui e sumir com isso. Comer e não dar para ninguém. Se alimentar disso e isso não beneficiar ninguém. Só você. Você é um consumidor. Só que isso não é igreja. E é por isso que nós não estamos tendo o crescimento que essa igreja teve. Por quê? Porque nós somos um ajuntamento de consumidores, gente. Sabe, nós nos tornamos um ajuntamento de demandas, não um ajuntamento de recursos. O Subirá uma vez disse numa pregação, ele estava falando de maturidade na pregação, e ele falou que ele perguntou para um amigo: e aí, você vai ter mais filhos? E o amigo respondeu: não, pelo amor de Deus, é muito gasto, meu Deus do céu, filho é muito caro. Você viu quanto está a escola? Você viu quanto está a fralda? Você viu quanto está leite? E tal, filho é muito caro. Não, estou parando por aqui porque é muito caro. Por quê? Porque trocou na nossa cabeça, agora filho é gasto, sendo que por toda a história da humanidade, filho era lucro. Sim ou não? Por que as pessoas tinham 10 filhos? Porque eles tinham 10 pessoas para servir a família. Quem tinha mais filhos tinha mais força de guerra. Quem tinha mais filhos tinha mais gente para pegar na enxada. Quem tinha mais filhos tinha mais proteção. Quem tinha mais filhos estava mais tranquilo, porque tinha mais pessoas para cuidar dele na velhice. Agora filho virou gasto, sendo que filho sempre foi lucro. Por quê? Porque nós temos filhos agora como consumidores. Nossos filhos são eternas crianças, não viram homens, não viram mulheres. E nós estamos vivendo a mesma coisa na igreja. Você é uma demanda ou um recurso da igreja?
Você é um gasto ou lucro para a igreja? Nós estamos gastando com uma cadeira para você sentar. Aí você pode pensar, estou em casa, mas estou gastando com uma câmera para você assistir. Nós estamos gastando energia elétrica. Nós temos que ligar aqui o climatizador. Nós temos que organizar 50 pessoas para receber você. Para quê? Para você sumir com aquilo que está sendo falado aqui? O Paulo Borges disse o seguinte numa live. Ele diz, ei, a igreja não é ajuntamento de ovelhas. A igreja é ajuntamento de pastores. As ovelhas nem estão vindo para a igreja ainda. É por isso que a gente termina com Mateus 28:18, todo culto. Vão, pastores, atrás das ovelhas. E quando elas entrarem aqui, nós temos um objetivo: transformar elas em pastores. Porque a gente tem que parar de contar ovelha e começar a contar pastor. Começar a contar pastora. O objetivo não é eu ter 200 filhos. Isso é irresponsabilidade. O objetivo é eu ter filhos que vão virar pais e mães. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós somos uma igreja, é um ajuntamento de pessoas em missão. A igreja é um ajuntamento de missionários. Alguém disse, ou você é um missionário como cristão, ou você é um impostor. E você sabe o que a gente faz com os impostores no Among Us? Cadeira. Pouquíssimos entenderam, mas tá bom. Cara, nos tornamos um ponto de entretenimento. Não gostei do culto, não gostei do louvor, não gostei do tema da série. As pessoas do online, cara, estão cultuando com a gente. Você ficou acompanhando o chat, você fica em desespero no chat. Fulano desafinou, a bateria está baixa, não sei o quê. Ei, é Jesus que está recebendo. Nós estamos em missão, nós estamos te chamando para um exército. Você não está num teatro, você não está num cinema, você não está num parque de diversões, onde nós temos que te entreter fazendo malabares como um urso numa bola. Não, nós somos aqui um ajuntamento de pessoas em uma missão. Nós temos um país para alcançar, você tem a sua cidade para alcançar, cara. Então adora Jesus com a gente. E agora é o tempo de um treinamento para a nossa missão. É o avivamento da segunda-feira que importa. Sabe, se nós pegássemos, vamos imaginar uma estatística. Deixa eu fazer aqui um teatro. Vem 4 pessoas aqui rapidinho, 4 pessoas aqui. Vem aqui. Vem, pode ser, Léo. Vem aqui. Mateus, sobe aqui. Imagina essas 4 pessoas aqui representassem a nossa cidade aqui ou a sua cidade. Vem aqui. Se a gente fizesse uma pesquisa na cidade, até algo que eu estou pensando em fazer, uma pesquisa na cidade, e a gente perguntasse assim: você tem interesse em Deus, na igreja? Nós teríamos um grupo de pessoas que responderia: sim, eu gosto desse negócio. Ele responderia: ou eu vou, ou eu já fui, ou eu penso em ir um dia. Sou muito aberto a isso, tá? Então esse é o grupo que tem interesse na igreja. Fica para cá. Faz cara de quem tem interesse na igreja. E aí um grupo de pessoas responderia: não. Não gosto dessas coisas. Na verdade, eu tenho raiva dessas coisas. Faz raiva de igreja. Isso. Tá com uma cruz, cara. Então não gosto, não me interesso por essas coisas, não vou, nunca fui, minha família não vai. E na verdade tem até gente muito machucada perto de mim dessas coisas. Não gosto. Ok? Então nós temos esse grupo. E geralmente esse grupo é maior do que aquele grupo, tá? Então aqui até a representação estatisticamente não está legal. Vem um para cá. Aí, melhor. Você acabou de passar para esse grupo. Então, esse é o grupo que não tem interesse. E aquele é o grupo que tem interesse. O que aconteceu? O que aconteceu com a gente? Presta atenção. Como igreja, nós nos tornamos um local que se esforça para ser atrativo. E o que nós ficamos gritando como igreja? Vem ouvir o evangelho. E quem que vem?
sempre as mesmas pessoas. Vem ouvir o Evangelho. E aí ele veio. E aí ele está aqui, feliz da vida, ouvindo o Evangelho. Por quê? Porque eu fui atrativo a ele, que já tinha uma predisposição a buscar. Então nós fazemos um evangelismo atrativo. E aí ele vem, essa pessoa do mundo vem e encontra o Evangelho aqui e começa a ficar aqui. Só que de repente, fica aí, abre uma outra igreja que não tem esse telão, tem um LED. E o ministério infantil é melhor, e tem um grupo de adolescentes, e aquele que foi atraído por aquela igreja, agora eu começo a gritar: vem ouvir o Evangelho. Ele pensa, ele olha na dele, ele olha para outra, ele olha para dele, ele olha para outra, e ele vem. E essa aqui começa a falar: yes, o Evangelho está crescendo em Bragança Paulista. Não, nós estamos tendo um trânsito de crentes em Bragança Paulista, ou de pessoas que tinham interesse já em Deus, em Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque Jesus nunca disse ao mundo: ide e achai uma igreja. Jesus disse à igreja: ide e fazei discípulos. Só que aí nós vamos ter que parar de investir em estrutura para atrair e começar a investir em pessoas para ir buscar. Porque agora, esse cara que veio atraído, e eu não estou dizendo que isso está errado, ele tem que vir atraído, porque ele é um homem de paz, e ele já tinha no coração dele essa vontade, e muitas vezes por causa de ancestrais que já estavam orando, semeando na vida dele, agora eu preciso transformar esse cara em alguém que vai buscar. E esse cara, por Deus, ele tem interesses específicos, que combinam com interesses específicos daquelas pessoas. E aí agora eu não quero convidar ele para vir para a igreja, eu quero mandar a igreja atrás dele, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E aí a gente vive o que a gente fala todo final de reunião: portanto, vão, façam discípulos de todas as nações. Então ele vai agora e encontra pessoas no ambiente de trabalho dele. Ele entende agora que ele é um missionário em tempo integral. De repente ele olha, ele não vê mais a empresa que ele trabalha, ele vê um campo missionário. E ele entende que quando ele vai na padaria é uma viagem missionária. E quando ele vai no barbeiro, que ele não tem ido, é uma viagem missionária. Eu vou sim, 15 em 15 dias eu vou. Ele entende que cara, você está entendendo o que eu estou falando? E aí você não é consumidor. Porque o que eu estou falando aqui não vai sumir. O que eu estou falando aqui vira combustível para você amanhã ter as suas conversas. Porque esse grupo precisa ser alcançado. Chega de trânsito de crentes em Bragança, gente. Nós precisamos assumir as nossas famílias. Chega de trânsito de crentes na sua igreja. Nós precisamos de missionários em tempo integral, cara, que vão entendendo o que é igreja, que é um ajuntamento de pessoas que estão em uma missão: propagar o reino de Deus na face da terra. Só que o grupo que você alcança, eu nunca vou alcançar. As pessoas que você se conecta, eu nunca vou alcançar. São pessoas que têm interesses diferentes e precisam de alguém indo até eles para revelar a luz de Cristo para eles. Aplauda o Senhor por esses atores maravilhosos. Então, que a igreja é um corpo ajustado. E é maravilhoso no capítulo 4 aqui, que Paulo diz: e ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. O que ele está dizendo aqui? Cada um tem um dom diferente. O objetivo aqui não é você ser igual a mim. O objetivo aqui é você ser igual a Cristo. Só que Cristo carrega esses 5 ministérios. São os 5 ministérios de Cristo.
Só que como eu e você não temos essa capacidade de ser totalmente como Cristo, Ele libera um sobre você. Então há entre nós evangelistas adormecidos. Por que adormecidos? Porque por muito tempo a gente entendeu que igreja era só pastor e mestre. Por quê? Por causa desse caráter atrativo. Como a gente virou esse ponto aonde a gente quer que todo mundo venha, se a pessoa já veio, o que eu tenho que fazer com ela aqui? Cuidar e ensinar. Eu não tenho que ser nem evangelístico nem apostólico. Só que é o que eu digo, nós estamos alcançando o mesmo grupo de pessoas. E se nós queremos ver o reino das trevas sendo dissipado em um lugar, nós vamos ter que ser apostólicos, nós vamos ter que ser evangelísticos, nós vamos ter que ser proféticos. Então minha oração é que desperte os evangelistas entre nós, despertem os profetas entre nós, despertem os apóstolos entre nós, que vão por toda parte, anunciando o evangelho de Jesus. Deixa eu mostrar para vocês em Atos. Vai lá em Atos, volta lá comigo, capítulo de número 1. Essa igreja viva e que virou o mundo de ponta cabeça. Atos, capítulo de número 1. Olha o verso de número 8. Atos 1, 8. Jesus ressuscita e fica 40 dias com eles. E olha o que Jesus diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Qual é o objetivo da igreja? Qual é o objetivo do derramar do Espírito Santo? Nos transformar numa comunidade de missionários. Então amanhã, você acorda, se veste e vai para o seu campo missionário, amém? Mas o que eu faço, Douglas? Compartilha o seu testemunho, compartilha o que você já aprendeu até aqui, compartilha o texto, fala sobre igreja como família para a pessoa, fala o que você aprendeu no DNA, fala o que você está aprendendo em algum livro que você está lendo, fala o que você leu na Bíblia. Alcança essas pessoas, cara. Alcança as pessoas com o evangelho, porque você é um missionário, uma missionária. Isso é igreja. E por último, verso de número 2, volta em Efésios, verso de número 22. Efésios 2, 22. Diz assim, olha: nele, em Cristo, também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. O que é igreja? Igreja é um templo, tá? E quando eu estou falando templo, não estou falando um prédio. Estou falando que igreja é um templo, local aonde Deus se manifesta. Ou seja, igreja é um grupo de pessoas que formam a casa de Deus. Somos pedras vivas. Então pessoas, quando vêm ao ajuntamento da igreja, eles têm que experimentar Deus. Porque aonde Deus se manifesta? Na igreja. Olha que interessante. Quando você olha para Gênesis, aonde Deus se manifesta em Gênesis? Em um jardim, chamado Jardim no Éden. Quando você olha para Êxodo, aonde Deus se manifesta em Êxodo? Em um tabernáculo. O tabernáculo de Moisés. Quando você olha para o período dos reis, aonde Deus se manifesta no período dos reis? A partir de Salomão, em um templo. No templo que Salomão construiu. Lembra quando ele termina de construir o templo, o que acontece? A glória de Deus enche aquele lugar. Então quem entrasse naquele lugar experimentava o quê? Deus, o céu na terra. Então um jardim, um tabernáculo e um templo. Agora quando você lê os evangelhos, aonde que Deus se manifesta? No Filho, em Cristo Jesus. Então não está mais no templo, agora está em um homem chamado Cristo Jesus. Ele diz: destruam esse templo e eu vou reerguer ele em 3 dias. Eles falam: como é que você vai destruir esse templo? Ele falou: não estou falando desse templo. Eu estou falando
do novo local aonde Deus se encontra, aonde os céus e a terra convergem e se alinham. Agora, e hoje? Aonde Deus se encontra? Aonde Deus se manifesta? Diga comigo, em nós. Agora, se alguém quer experimentar Deus, pode encontrar na igreja. Isso é igreja. Olha, deixa essa frase entrar no seu coração, deixa esse versículo, verso 22. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Cara. Ele está dizendo que nós somos morada de Deus no Espírito. Ou seja, quando a igreja se reúne como pedras vivas alinhadas, o que as pessoas experimentam no nosso meio? Deus. Tem noção disso? As pessoas vão entrar aqui e vão experimentar Deus no nosso meio. As pessoas têm que encontrar conexão com Deus e perdão de pecados. Esse é o lugar que elas vêm para ter um encontro com Deus e conexão de pecados. E quando eu digo lugar, não estou falando desse prédio, estou falando vir no nosso meio. Então pode ser na sua casa, pode ser numa cafeteria, pode ser na rua, pode ser no meio do estacionamento, pode ser em qualquer lugar. Se a igreja se reunir, a pessoa vai entrar no meio e vai experimentar o quê? Deus naquele lugar. Perdão de pecados naquele lugar, salvação, libertação, cura naquele lugar. É isso que a gente carrega. Morada de Deus no Espírito. Será que as pessoas estão experimentando isso? Qual é o nosso desafio aqui, gente? É só um: estarmos juntos como pedras vivas, como essas pedras, esses blocos estão juntos aqui hoje nesse prédio, formando um edifício só. O que nós temos que fazer é estar juntos em nome de Deus. Onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. É só a gente se juntar. Você tem noção que é 2 ou 3, ou seja, a sua família é uma igreja? Seu DNA é uma igreja. Se a gente se encontrar na rua, é a igreja. Quando pedras vivas se conectam em um só propósito, morada de Deus no Espírito. Será que nós poderíamos ter essa ousadia de dizer: vamos lá em casa na quinta-feira, às 8 horas, fazer o quê? Encontrar Deus. A sua casa, ele vai lá de vez em quando, quando a igreja se reúne. Que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. Vocês desligarem na terra, será desligado no céu. Os pecados que forem perdoados pela igreja, terá sido perdoado. Você tem noção disso? Você está entendendo como a gente subestima e negligencia a igreja? Você está entendendo o quanto nós diminuímos a igreja ao tratar ela como um lugar que você vai de domingo para ter a sua espiritualidade elevada? Nós somos a morada de Deus no Espírito. Nós somos um templo. Então coisas sobrenaturais têm que acontecer no nosso meio. É o local de conectar com o sobrenatural. Olha em Atos. Vai lá, volta comigo em Atos, capítulo de número 2. A igreja reunida. Atos, capítulo número 2, verso número 1. Atos, capítulo 2, verso número 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som,
como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. É isso que acontece quando a igreja está reunida. É uma manifestação do poder de Deus, cara. De novo, não precisa ser nesse prédio. Imagina que tem pessoas, é lógico que a aula está suspensa agora, mas tem alunos da universidade aqui, que estudam no mesmo horário lá. Você tem noção que o tabernáculo de Deus está dentro da universidade? Tem pessoas aqui que trabalham no mesmo lugar. Você tem noção que a morada de Deus no Espírito está dentro de uma empresa? A gente se reúne nas casas. Ei, não é qualquer reunião, gente. É a morada de Deus no Espírito se encontrando. Qual é o nosso desafio? Ser um. Ter uma aliança verdadeira, ser família. Se eu pudesse concluir, eu concluiria com a palavra que resume esses 3 pontos. O que é a igreja, Douglas? Igreja é nós. Igreja é nós. Igreja é o ajuntamento daqueles que não colocam eu em primeiro lugar, mas coloca nós. Que não buscam seus próprios interesses, mas se submetem uns aos outros. Quando a igreja se reúne ao redor de Cristo e fala assim: Jesus, nos ensina a orar. O que ele disse para a igreja? Ora assim, olha, Pai nosso, e o pão nosso, e as dívidas nossas, e as tentações nossas, é tudo nosso. Porque nós somos uma família, porque nós somos um corpo, a sua dor é a minha dor, porque nós somos um templo, é nós. O que o Evangelho faz, gente? O Evangelho quer fazer uma mudança gramatical na nossa vida, tirar o eu da nossa boca, tirar o meu do nosso vocabulário e colocar nós, colocar nosso no nosso vocabulário. Sabe, Jesus no Getsemane, ele entra num sofrimento profundo naquele jardim antes de ir para a cruz. Por quê? Por que daquele sofrimento tão profundo de Jesus naquele jardim? Porque ele teria que parar de ser nós com o Pai dele. Ele teria que experimentar a maior maldição de todas, de ser eu. Em Marcos está descrito o que ele grita naquela cruz. No momento do ápice da angústia, ele grita: Deus meu, por que me abandonaste? Eu quero que você entenda uma coisa, você que está aqui, você que está nos ouvindo. Ele aceitou passar um período gritando: Deus meu, para a gente gritar a eternidade toda: Pai nosso, Pai nosso. Ele foi para aquela cruz para ser eu no nosso lugar, para a gente poder voltar a ser nós no lugar dele. Nós somos um com ele, e nós somos uns com os outros agora. Esse é o Evangelho, cara. É você entender que agora é nós, que agora nós temos uma aliança, que agora nós temos uma missão, que agora nós somos a manifestação de Deus no Espírito. Gente, eu não sei vocês, mas eu estou desesperado para viver igreja, de verdade. Eu estou desesperado para ver esse ajuntamento de pessoas que as portas do inferno não tem como prevalecer contra ela. Cara, eu estou desesperado pela igreja invadindo as cidades, em sua simplicidade, em sua leveza do que é ser igreja. Fica de pé no seu lugar.
Mentiram para nós. Falaram para a gente ir num lugar de domingo e que a gente seria abençoado, que a gente ia resolver uns problemas, que a gente ia ouvir uma música, que a gente ia encontrar um Deus que aceleraria a nossa vontade, que ia resolver nosso casamento, que ia ajudar a tirar meus filhos da droga. Mentiram para nós. Porque igreja é muito mais que isso. Igreja é o plano de Deus para espalhar o reino de Deus na face da terra. E Ele está te chamando para fazer parte dessa igreja gloriosa, imparável, sobrenatural, essa comunidade de amor e de aliança, indestrutível, que não importa a perseguição que vai surgir, que não importa quem vai subir no poder, que na verdade quando há perseguição ela floresce ainda mais. Deixa eu te falar uma coisa, dentro de você que está me ouvindo, dentro de você que está aqui, que nasceu de novo, há todo o potencial de Deus para ser a igreja verdadeira. Então eu quero fazer um compromisso com você. Nós vamos parar de te mimar. Porque nós precisamos viver igreja de verdade. Feche seus olhos comigo.